since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know what it takes. I need my soul to scream out. I'm a dreamer, dreamer. I need to choose, need to decide. Boa tarde, professor Renê, professor Aires, muito obrigado pela presença. Obrigado aos familiares, aos amigos do Ricardo, obrigado Ricardo. Tá? Vamos dar início aí à banca do Ricardo e ao Congresso ESA. Tá? Eu peço a gentileza de todos vocês aqui assinarem uma lista de presença para mim ao fim, tudo bem? Tá? Certo? Ricardo, 10 minutos. Obrigado. Bom, gente, para começar o trabalho, eu queria conseguir ainda a linhagem do Bruno de agradecimentos. Queria agradecer a todos que estão aqui, meus tios, minha mãe, Matheus, Maninho, todos os professores. Muito obrigado por terem aceito fazer parte dessa última etapa do curso. Todos aqui me conhecem, então não há necessidade de eu me apresentar para vocês. E a gente vai olhar, então, uma análise de viabilidade de expansão de uma empresa alimentícia, do setor alimentício, lá de Limeira. Legal? Bom, continuando, para trazer a visão geral, o setor geral, o que a gente quis entender era compreender qual situação a empresa estudada estava, como ela estava com sua saúde financeira, e a partir disso compreender se através de uma expansão, se ela seria lucrativa ou não para a companhia. Para isso a gente mostrou 3 diferentes cenários. Com os 3 diferentes cenários nós temos 3 diferentes resultados e 3 formas diferentes de avaliar se a expansão vai ser boa ou não. O objetivo específico deste trabalho foi estudar a fundo sobre fluxo de caixa descontado e outros indicadores financeiros no próprio projeto. Entre eles eu tenho a liquidez seca, eu tenho toda a parte de retorno de investimento, a TIR, o TMA, entre outros. Melhor eu continuar daqui. Fundamentação teórica para esse trabalho, nós começamos como uma avaliação econômica, então a gente começou a analisar a administração financeira, seus indicadores, os seus princípios, de modo a compreender melhor esses indicadores, trazer mais base, visto que no próprio curso de administração a gente já tem um certo conhecimento, então a gente analisou de forma mais ampla para poder compreender no momento de aplicar as fórmulas e obter os resultados para a companhia. Continuando, trouxemos o estudo da contabilidade, suas demonstrações. Então a gente analisou todos os balanços, demonstração e o fluxo de caixa da empresa durante 4 anos. Então a gente trouxe o estudo de contabilidade para dentro do projeto, de modo a gente compreender melhor como analisar, como verificar e como buscar essas informações. Próximo tópico, a gente analisou o setor de massas no Brasil. Então a gente verificou como está o setor de massas no Brasil, que é o setor onde a empresa alimentícia está vinculada, para entender como esse setor está agindo, quais são as próximas coisas que estão para vir, como está sendo a resposta, entre os outros anos. No fim, estudamos a característica da produção dessa empresa, então a gente viu como ela se estrutura perto do seu portfólio de produtos, como que é a sua estrutura, se ela está totalmente mecanizada, se ela é muito manual, se ela é totalmente automatizada, trazendo todos esses princípios. Por fim, no capítulo 6, a gente tem a viabilidade de exemplos correlatos. Então, a gente buscou trabalhos correlatos a este trabalho, de modo a identificar como eles trouxeram toda essa abordagem, como eles mostraram e como eles buscaram as informações e qual foi a análise, como eles trouxeram essa parte de análise para trazer para dentro desse trabalho também. Então, ele foi de suma importância, de modo a gente ver como os indicadores afetam no final para trazer para este trabalho. Tipologia deste trabalho foi uma pesquisa descritiva, então a gente fez uma pesquisa através de documentos teóricos que já existiam, que são o balanço patrimonial de 2015 a 2018, fluxo de caixa de 2015 a 2018 e a demonstração de resultado de 2015 a 2018. A amostra foram esses que já foram... Principais resultados através das amostras
foram organizadas em tabelas. Então, os próximos slides nós vamos trazer as tabelas do balanço patrimonial, a demonstração de resultado e o fluxo de caixa consolidado em 4 anos. Então, cada tabela vai trazer esses balanços e vai trazer todas essas informações. Para a primeira tabela, nós temos o balanço patrimonial. Então, a gente pode analisar que no balanço patrimonial nós começamos com um ativo de 210 mil, terminamos um ativo de 150 mil e terminamos com um ativo de 210 mil no período de 4 anos. Através do balanço patrimonial, a gente consegue ver que a empresa possui um capital próprio, ela não é uma empresa que está endividada em capitais de terceiros. Então, através desse capital próprio, já é um indício de que a empresa possui uma base, possui algo que possa ajudar no momento de expansão. Para a demonstração de resultado, a gente começou com um lucro de 128 mil e terminamos no final do período de 155 mil. Então, a empresa vem obtendo lucros no período, porém teve uma baixa entre os entre 2016 e 2017, mas conseguiu se recuperar no final do projeto. Final do estudo. E a tabela de fluxo de caixa, nós temos um fluxo de caixa para 2015 de 132 mil e para 2018 de 159 mil destes períodos. Então, novamente, a gente mostra que a empresa continua tendo seu fluxo de caixa aumentado no final dos 4 períodos, mesmo que tenha tido a baixa em 2016 e 2017. Estes são os resultados que nós obtivemos. A análise foi feita através de um acordo com o proprietário. Então, nós analisamos e estudamos que com a expansão da empresa seria possível uma recuperação de 10% ao ano de ganho deste investimento. Então, nós conseguimos definir que o TMA seria 10%, a minha taxa mínima esperada seria este 10%, e para isso nós utilizaríamos os 10% para um cenário realista, que é algo que foi estudado e visto que poderia ser visto. Para um cenário otimista, nós dobramos a porcentagem, então como se o investimento nos desse 20% de retorno, e para um pessimista nós quebramos a porcentagem no meio. Então, a gente tem um cenário muito bom para um otimista e não tão ruim para o realista, porque seria só metade do esperado. Através desses cenários, nós tivemos um retorno de valor presente líquido de 67 mil para 20% de ganho, 4.510 para 10% de ganho e menos 23 mil para 5% de ganho. Esse valor presente líquido é o valor que eu vou ter no final de todo o investimento, no final do período planejado de 4 anos, tirando o valor usado para fazer o investimento. Então, já no valor presente líquido, a gente consegue ver que em 2 dos cenários a empresa receberia lucro no projeto. Mesmo que no cenário realista, a gente tem um retorno apenas de 4 mil. Ela acaba sendo mais arriscado, mas pelo valor presente líquido a gente consegue ver que com o investimento a gente poderia ter um retorno em cima disso. E, logicamente, para o cenário pessimista, a gente vê que o investimento não é legal. Ele traria prejuízo para a companhia. Para o fluxo de caixa descontado, ele acaba sendo o valor presente líquido mais o valor investido. Então, vocês vão ver que eu vou ter, para 20%, tenho 102 mil, para 50% eu tenho 69 mil, e para 20% 69, e para 5% eu tenho 33. Então, ele entra como um valor que eu já investi, os 50 mil que foi investido, com o ganho e ainda com a porcentagem, não é tirada a porcentagem do TMA. E, por fim, analisando esse investimento através da TIR, da taxa interna de retorno, a TIR ela é estipulada que, se ela estiver acima do TMA, ou seja, se ela estiver acima do que eu espero, o investimento é válido para a companhia. Então, a gente pode analisar que a TIR para 20% apresentou 61%, ou seja, ela está muito acima dos 10% esperado. Para 10%, no cenário realista, a gente teve 14%, 4% acima do cenário esperado. E para o investimento a 5%, nós tivemos menos 14%. Ou seja, com o resultado dessas análises, a gente pode dizer que a companhia com investimento de 50 mil, estando entre 10% e 20%, seria viável a expansão, rejeitando apenas se ela estivesse num processo de apenas 5% de ganho através dos 50 mil investidos. Essa é o que a gente trouxe na conclusão, então toda essa parte analisada foi o que nós trouxemos dentro da conclusão. Eu queria deixar um ponto a se observar no trabalho. Eu peguei um erro de digitação dentro da conclusão. No erro de digitação diz que o fluxo de caixa para 14% estava de 63 mil.
mas o correto seria 69 mil. Isso a gente pegou com o Bruno na segunda avaliação, mas que a gente já tinha entregue o trabalho final. Acredito que os próximos slides são sobre bibliografia. Então aqui nós temos todas as bibliografias utilizadas, entre elas nós tivemos trabalhos utilizados principalmente, a Bauren estava para a nossa tipologia, Damodaran foi um grande pilar para o nosso trabalho, então a gente teve muita coisa do Damodaran, entre fluxo de caixa, avaliação de investimento, avaliação de retorno, e nós tivemos também esses dois juntos, o Gropelli e o Nick Bach também foram outro grande livro que ficou como sólido do nosso trabalho. Então a gente tem vários indicadores ali dentro, várias referências a esse trabalho. Acho que é isso. Teve um slide da apresentação da organização. Devo passar? Certo. Parabéns, Ricardo. Fez o tempo certinho. Passa a palavra para o professor Aires. Muito bem, Ricardo. Parabéns. Obrigado, pelo seu trabalho. Foi muito agradável estar participando dessa banca. Agradeço aí o convite do professor Bruno. Em termos de conteúdo, eu não tenho praticamente nada a observar, tá? Me sinto perfeitamente satisfeito pela sua abordagem, que foi, diga-se de passagem, muito bem sintetizada nessa sua apresentação. Este trabalho, quando você fizer a entrega definitiva, vai ficar arquivado aqui, né? O papel desta banca não é o de criticar destrutivamente, mas ele dá algumas contribuições, né? E é o que eu pretendo fazer nos próximos poucos minutos, no que diz respeito à apresentação desse texto, tá? Porque, como eu disse, vai ficar aqui e não deixa de ser um cartão de visita seu, né? Eu li todo o trabalho, fiz vários apontamentos, dobrei aqui páginas com observações, né? Com contribuições. Você não precisa acolher todas elas, né? Tem algumas de natureza metodológica que eu recomendo que seja ajustado. O professor Bruno está à disposição, até eu também, né? Eu não vou comentar tudo, porque seria cansativo, mas a primeira sugestão que eu tenho é de você padronizar a terminologia que você usa para identificar a empresa, tá? Porque você começa na capa, depois na página de rosto, falando da Companhia Delícias Mama Merinda, né? Companhia. Depois, no começo do texto, você você identifica a razão social, onde não é companhia, né? Então, até para melhor sinalizar o leitor, né, seria bom que houvesse uma padronização. Delícias Mama Merinda Limitada ME, né? Então, não é Companhia Delícias Mama Miranda. Então, isso é bom padronizar. Já que falamos em padronização, por norma, não é porque eu quero, tá? A norma que a gente segue, ela prevê que toda ilustração, seja figura, tabela, foto, enfim, ou qualquer elemento que seja jogado no texto, tem que ser numerado, tem que ter um título necessariamente, e depois da apresentação da ilustração, a identificação da fonte, né? A maioria dos... Você sabe fazer isso, porque alguns está certinho, está perfeito, impecável, tá? Mas no começo tem várias ilustrações, tabelas, por exemplo, cujo título está no rodapé e não antecedendo a ilustração. E na fonte, assim como você usou nos slides, algumas fontes está o autor só, outras está o que é recomendado, elaborado pelo autor, outras você colocou criado pelo autor. É muito fácil ajustar isso, é só padronizar tudo. Legal. Outra coisa, ao longo do texto, eu apontei vários, tem algumas oportunidades de melhoria na qualidade da redação, tá? Concordância, por exemplo, tempo verbal. Na introdução, você usou 4 tempos de verbo no mesmo parágrafo. Presente, pretérito perfeito e pretérito mais perfeito. Fora, seria e é. Como é um relatório é o relatório de um projeto, de um estágio que você já realizou,
A recomendação metodológica pela norma é sempre usar o tempo passado, né? Sempre que possível também de maneira impessoal. Mas aqui está anotado. Palavras em outros idiomas sempre grafados em itálico, isso não aconteceu, né? Como por exemplo, está anotado aqui, prolabore. Prolabore é latim, não é porque eu quero, mas a gente empresta isso do latim, né? Software é inglês, né? Então isso aí também por norma a gente deve ajustar. Deixa eu ver o que mais. Você utilizou em alguns subtítulos o itálico e eu fiquei na dúvida, fucei a bula que eu também não sei de cor, né? E a gente não deve usar itálico nessa condição, né? É só mudar o caractere, não vejo nada assim de mais especial. Deixa eu ver o que mais tem de relevante. Algumas palavras grafadas, 600 é uma palavra só. Você usa como sendo duas palavras. Existe o termo, vou comprar 600 de garrafas, né? Mas se você vai falar 600 garrafas, é uma palavra só. Né? Tá bom. Está separado. Mas enfim, só correção. E a última, mais duas. As referências, no slide estava perfeito, mas no impresso não está seguindo a ordem alfabética do sobrenome do autor principal. Tá? Você começa com Andrade, depois vai para Castilho, depois volta para Barros, depois Bauren, Bernardes. Então, legal. só acertar aqui, é só ajustar para ficar legal. E o mais relevante que eu acho, é uma sugestão a ser validada ou não pelo professor Bruno. Na sua conclusão, eu acho que você poderia enriquecer o seu trabalho, deixando bem claro se os objetivos geral e os específicos se foram atingidos ou não, parcialmente, totalmente. Pela leitura e análise do seu trabalho, assistindo a sua apresentação, eu me sinto muito à vontade em saber que você atingiu plenamente, tá? Só que não está escrito na conclusão. Tá Isso porque é um passo metodológico importante, né? Então, se você talvez acrescentar um parágrafo só, dizendo que os objetivos foram atingidos, por esse motivo, justificar se você quiser, né, fazer um comentário, só vai enriquecer o seu trabalho. Tá? Combinado. Mas parabéns, eu vou deixar obrigado. contigo esta via e estou à disposição aí para quaisquer contribuições adicionais que eu possa fazer. Tá? Muito obrigado, Alice. Obrigado. Eu agradeço. Ricardo, parabéns pela apresentação, segurança, na verdade, professor? Sim, segurança, falou tão bonito, muito bacana. Obrigado, Eli. Eu compactuo com o professor, não é minha área, mas alguns pontos, acho que tem um pente fino na redação, tem alguns termos, alguns ajustes de verbos, de concordância, vão fazer muita diferença no seu trabalho. E a gente entende, eu estou com uma... É corrido, é pesado, um monte de coisas para fazer, passam coisas que são detalhes. Legal. E que você vai tirar de letra. Agora, o mais importante do trabalho, que eu apontaria como oportunidade de melhoria, é justamente a conclusão. Eu acredito que... Tem tanta coisa boa para gente. Exato, sobre viabilidade de expansão. Quanta coisa bacana que você pode... Eu entendo que ela ficou muito curta pela importância do trabalho. Tá bom. Então, eu usaria nessa palavra, enriquecer essa conclusão. No demais, o professor da metodologia tem algumas coisinhas para rever, mas no demais, parabéns. Obrigado, Ani. Pela apresentação, pela segurança. Muito obrigado. Pelo empenho que houve nesse trabalho. E por todo mundo estar aqui presente, que bacana. Parabéns. Obrigado, Ani. Essa torcida é fundamental. Que lindo, muito bom, muito bacana. Obrigada, professor. Eu agradeço. Senhores, precisamos ficar sós alguns minutinhos para deliberar sobre a nota do Ricardo. Por favor. Valeu, Bruno. Bom, Ricardo, nós deliberamos sobre sua nota. Sua nota vai ser 9,5, tá? Parabéns. E tem um condicionante para você realizar as dicas que o professor Aires e a professora Eni me passaram para nós aqui, tá? Legal. Você tem 7 dias para fazer isso e entregar para o professor José Roberto. Combinado. Bom? Combinado. Parabéns. Obrigado, Bruno. Parabéns. Obrigado, Alice. Muito obrigado. Bacana, querido. Tchau. Sucesso, lindo.
Muito obrigado. Sucesso. Vamos sim. Vou entregar. Quer sozinho o professor orientador primeiro? Não, os dois. Com roupa dessa vez, né, Bruno? Tirou pelada outra vez, mano? Vamos lá, Bruno. Olá, Ricardo. Sente frio. E... Beleza. Todo mundo junto lá. Eles vão ficar aqui, tá atrapalhando coisa aí. Pegando. Tá Só pra ficar pro lado de cá. letrinha na testa. Essa pra garantir. Beleza. Nem doeu. Obrigado, gente. Sucesso, lindo. Obrigado. Valeu, Bruno. Deixa comigo. Meu filho. Obrigada. Mãe, Claro. Assinar. Eu assino também? Você Ah, meu já tá aqui. Não, você quer presente assinar? Você deixa depois comigo? Consegue deixar depois comigo? Não quer que eles assinam agora? Ah, vai ficar em cima. Oi? Não, vai ficar em cima, eu entrego depois. O dia que eu for. Não, nós precisamos entregar logo. Né? Olha, você pode. Você vai embora já, né? Vou. Só assinar. Isso. Poderia assinar, por favor, rapidinho. Claro. Não é por si, viu? O Desce. importante é a família ver, os amigos. Só assinar se perde alguma coisa. Tudo aí, amor.